Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Estamos aqui para trazer para você o conteúdo da homilia deste 15º domingo do tempo comum que eu preparei para a nossa comunidade paroquial. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine e nos assista para que tudo aquilo que fizermos o façamos para a maior honra e glória de Deus. Nesse 15º domingo do tempo comum, a Igreja nos traz a parábola do bom samaritano, através da qual Jesus demonstra para um mestre da lei que lhe havia interrogado como deveria ser cumprida a lei de Deus. O mestre da lei já conseguia cumprir os mandamentos e compreendia bem os mandamentos. Porém, parece haver uma dificuldade para o mestre da lei compreender quem era o próximo que ele deveria amar. Então, Jesus lhe responde através da parábola do bom samaritano. Jesus conta que um homem caiu na mão dos assaltantes e foi deixado à beira do caminho como morto. Naquele caminho passaram um sacerdote e um levita que o viram abandonado à beira do caminho e prosseguiram. Depois, por fim, passou também um samaritano que teve compaixão, cuidou dele e derramou óleo e vinho nas feridas. Colocou o homem sobre seu próprio animal e o levou para uma estalagem para que o estalajadeiro cuidasse daquele homem praticamente moribundo. E então o samaritano disse para o estalajadeiro: cuida dele, para que quando eu retornar eu o encontre são e salvo, e eu vou te pagar o que tiveres gasto a mais. Então Jesus replica ao mestre da lei: quem foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o mestre da lei responde: foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Perceba que o mestre da lei não responde que foi o samaritano. Foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, desse modo, Jesus arremata a parábola dizendo para o mestre da lei: vai e faze tu o que o samaritano fez para com aquele homem caído nas mãos dos assaltantes. O anúncio do Evangelho na igreja é o anúncio do amor de Deus. E a igreja não tem outro anúncio a fazer aos homens, senão aquele que já está presente lá no Evangelho de São João. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo na primeira vinda para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. A parábola do bom samaritano que ouvimos no Evangelho desse 15º domingo do tempo comum tem dois sentidos. Vou abordar agora o primeiro. O primeiro sentido é mostrar para aquele que ouve e lê o Evangelho o caminho para a vida eterna. É tarefa minha e sua que nós nos preocupemos como nós iremos herdar a vida eterna. Então São João Paulo II exprime a sua compreensão do seguinte modo: quando o mestre da lei se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Do fundo do coração surge a pergunta que aquele mestre da lei dirige a Jesus. Uma pergunta essencial, irresistível na vida de cada homem. Refere-se de fato ao bem moral a praticar e à vida eterna a herdar. O que eu devo fazer? Perceba que o acento está no fazer. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O interlocutor de Jesus, um piedoso israelita, cresceu, por assim dizer, à sombra da lei de Deus. Podemos imaginar que, se ele fez essa pergunta a Jesus, não é por ele ignorar o que havia na lei, o que estava contido na lei. É muito mais provável que o fascínio da pessoa de Jesus tenha feito emergir nele novas interrogações a respeito do bem moral. Ele sente a exigência de se confrontar com aquele que tinha começado a pregação com este novo e decisivo anúncio. Completou-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esta citação aqui de São João Paulo II está presente na sua carta encíclica Veritatis Splendor, que eu vou aproveitar alguns trechos, algumas citações na minha homilia de hoje. Aqui eu te faço uma pergunta. O que aconteceu com aquele mestre da lei do Evangelho de São Lucas, ou o jovem rico do Evangelho de São Mateus? Não é o mesmo que aconteceu com você já alguma vez? Você alguma vez já não sentiu o coração palpitar de um modo diferente e a consciência levantar lá no fundo do seu coração esta questão preciosa? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Será que eu estou agindo certo
E se você se perguntou isso, a qual conclusão você chegou? Assim continua São João Paulo II. Impõe-se que o homem de hoje se volte novamente para Cristo para obter dele a resposta sobre o que é o bem e o que é mal. Importa que o homem se volte novamente a Cristo. Perceba que a pergunta do mestre da lei em São Lucas dirige-se a Cristo. A pergunta do jovem rico em São Mateus dirige-se a Cristo. Impõe-se que também o homem de hoje se volte a Cristo para compreender dele e saber dele o que é bem, o que é mal. Ele é o Mestre. Ele é o ressuscitado, que possui em si a vida. É ele que desvenda para os fiéis o livro das Escrituras e, revelando plenamente a vontade do Pai, ensina a verdade sobre o agir moral do homem. Por isso precisamos nós voltar a Cristo. Eu preciso voltar a Cristo todos os dias, assim como você, para nós descobrirmos o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna. O mestre da lei, que o Evangelho nos narra hoje em São Lucas, conhecia a teoria da lei de cor. E ele cita de cor para Jesus: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, e ao próximo como a si mesmo. Assim como muitos católicos que foram catequizados e sabem de cor os 10 mandamentos da lei de Deus, e sabem os mandamentos da igreja, os pecados capitais, os dons do Espírito Santo, as virtudes e as orações dos cristãos, que o cristão deve fazer, e conhecem uma série de verdades a respeito da fé católica. Muitos até sabem recitar tudo de cor, e outros até por negligência não sabem nada disso, né? A gente tem católico de todo tipo na igreja, gente que sabe tudo, gente que não sabe nada. Boa parte dos católicos, então, nem sabe e nem cumpre os mandamentos e vivem se fazendo de bons católicos aqui e acolá. Conhecer a teoria da lei não basta? Desconhecê-la também não é suficiente para eu alegar depois ignorância diante de Deus? Veja que até o cumprimento perfeito da lei não basta para herdar a vida eterna. Aquele homem diz a Jesus que havia cumprido os mandamentos, que conhecia os mandamentos, e que os recitava de cor, mas conhecer os mandamentos apenas, e até vivê-los, e vivê-los eximiamente bem, não é suficiente para herdar a vida eterna. O mestre da lei, que cumpre bem a lei de Deus, ele tinha só um defeito na vida espiritual dele: ele não sabia amar. Ele não sabia amar o próximo. E então é isso que ele pede a Jesus: que Jesus lhe explique quem é o próximo que ele deve amar. Na resposta de Jesus ao jovem rico no Evangelho de São Mateus, Jesus disse para o jovem rico assim: se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Em São Lucas, Jesus conta para o mestre da lei a parábola do bom samaritano, que cura a ferida daquele homem caído nas mãos dos assaltantes. E Jesus conta essa história para um samaritano, sabendo que os samaritanos não se dão bem com os judeus. Então veja, um samaritano cuidou bem de um judeu, colocou óleo e vinho em suas feridas e levou-o para uma hospedaria. Contou para um samaritano o que o samaritano deveria fazer. Então eu te pergunto, o que é mais fácil fazer para entrar no reino dos céus? Cumprir os 10 mandamentos, que muitos inclusive não cumprem? Vender tudo e dar aos pobres para seguir Jesus? Ou cuidar efetivamente de cada pessoa que passa ao lado, mesmo que seja um inimigo seu, como os judeus e samaritanos eram inimigos? Diz São João Paulo II: não é fácil dizer em sã consciência, tenho cumprido tudo isto. Não é fácil dizer em sã consciência que você cumpre eximiamente bem os 10 mandamentos de Deus. Porque quando se começa a compreender o alcance efetivo das exigências contidas na lei de Deus, então nós caímos na consciência de que nós não a cumprimos bem. O bom mestre convida então aquele jovem rico, lá no Evangelho de São Mateus, a tomar a estrada da perfeição para alcançar a vida eterna. Vem e segue-me. Porém, nós hoje vivemos na era do faz de conta, em que as pessoas ostentam imperfeição moral em suas vidas, até com passeatas e com dias de orgulho, enquanto dizem amar o próximo e ter empatia pelo sofrimento humano, do mesmo modo que os bons católicos de comunhão dominical se encontraram na semana anterior com a amante ou com o seu corrupto favorito. Ou seja,
O que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Eu devo fazer no mínimo, devo iniciar no mínimo cumprindo os mandamentos da lei de Deus. O caminho, diz São João Paulo II, e simultaneamente o conteúdo da perfeição cristã, consiste no seguimento de Cristo. Por isso, lá em São Mateus, Jesus convida aquele jovem: segue-me. Depois de ter renunciado aos bens, depois de ter renunciado a si mesmo, porque eventualmente não é difícil renunciar aos bens do mundo, mais difícil é renunciar a si mesmo. Esta é precisamente a conclusão do diálogo de Jesus com o jovem rico: vem e segue-me. Em substância, a mesma conclusão de Jesus para o mestre da lei: vá e faze tu o mesmo, é um convite cuja maravilhosa profundidade será plenamente compreendida pelos discípulos somente depois da ressurreição de Cristo, quando o Espírito Santo os guiar para a verdade total. Vejam, caríssimos irmãos e irmãs, que nós já estamos adiantados em relação àquele mestre da lei. Ele não tinha o dom do Espírito Santo, ele não tinha o exemplo de Cristo. Nós, batizados, então recebemos, pela ação do Espírito Santo e pela graça do sacramento do batismo, as virtudes cardeais, a fé, que nos faz crescer nas verdades divinas, a esperança que nos faz desejar e esperar de Deus a nossa salvação, a caridade que opera através da fé na vida prática. Nós recebemos também as virtudes morais, as virtudes humanas, as virtudes morais, a fortaleza para que nós perseveremos no caminho de Cristo, mesmo durante as perseguições, a justiça que nos impulsiona a dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que lhe é devido, a temperança que dita no interior da nossa consciência o domínio sobre os impulsos e sobre as paixões, e a prudência, a mãe de todas as virtudes, que orienta para Deus todo o nosso agir. Além do dom do Espírito Santo para viver no esplendor da verdade e alcançar a vida eterna, temos ainda o exemplo da vida de Cristo. Então temos os dons do Espírito Santo, temos as virtudes cardeais, temos as virtudes morais, e agora nós temos o sublime exemplo da vida de nosso Senhor. Ele se tornou o bom samaritano da humanidade. E aqui é o segundo significado deste evangelho. Ele desceu o caminho do céu até o homem decaído. Aquele homem caído e ferido à beira do caminho é o modelo de todo homem, de toda mulher feridos pelo pecado original. Aquele, meus irmãos, é o estado natural da nossa alma, e só o remédio da cruz de Cristo é capaz de curá-la. Ele derramou nas feridas daquele homem o azeite da sua compaixão e o vinho novo do reino dos céus. Nós não tínhamos em nós, diz São Paulo na carta aos Romanos, nada que pudesse atrair a benevolência de Deus. São Paulo diz assim: dificilmente alguém dá a vida por um homem justo. Por um homem de bem, talvez haja alguém disposto a morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. No quarto cântico do servo do profeta Isaías, que nós sempre lemos e ouvimos na sexta-feira da Paixão, um trecho daquele quarto cântico se refere eminentemente a Jesus crucificado. Ele não tinha esplendor nem beleza que pudesse atrair nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Jesus assumiu o rosto do homem pecador. Aquele rosto, da verdade, era o nosso rosto. Aquele rosto que não tinha beleza, nem formosura que atraísse o nosso olhar, que sequer tinha aparência humana, era o nosso rosto. Era o rosto da vergonha e do pecado. Era o rosto da infâmia e da maldade e da malícia. Aquele rosto que Jesus transpareceu na cruz era o rosto do desprezo de Deus. É este rosto que merece ser esbofeteado e cuspido, não a divina face do nosso divino Salvador, porque nós somos isto, irmãos e irmãs, homens e mulheres, desfigurados e caídos à margem, assaltados pelo ladrão das nossas almas, que é o diabo, feridos e desfigurados pelo pecado. Foi aí que o bom samaritano abaixou-se
e levantou em seus braços a humanidade ferida pelo pecado, a colocou sobre seus ombros e a trouxe para casa. O mestre da lei perguntou a Jesus quem era seu próximo para se justificar. Muitos católicos também querem se justificar a si mesmos, dizendo que é impossível cumprir a lei de Deus. Por exemplo, o mandamento de não pecar contra a castidade não é somente para os solteiros, mas também para os casados. Vivido de modo diferente para os casados, mas é também para os casados. Não é somente para os heterossexuais, é para os homossexuais também. Não é somente para evitar a fornicação, mas para não pecar com a malícia do olhar, a malícia do pensamento, a luxúria de meios ilícitos para obter prazer. Então alguns argumentam assim: ora, mas quem consegue ficar sem olhar, ou sem ver, ou sem fornicar, ou sem praticar outras coisas para obter o prazer? Ora, o mandamento de Deus não é impossível. Depois há o mandamento que proíbe o adultério. E ele não é só para os homens não olharem com desejo para a mulher do próximo, é para a mulher também. Não é só para os pobres, é para os ricos também. E depois, por exemplo, o mandamento de roubar. Ele não é só para os pobres e para os favelados, para os despossuídos e marginalizados. Ele também foi dado para os ricos e para os poderosos. Do mesmo modo, o mandamento de não matar se refere a não matar todo homem que vive, inclusive aquele que vive no ventre de sua mãe. A igreja assim nos ensina, abre aspas, a observância da lei de Deus em determinadas situações pode ser difícil, até mesmo dificílima. Nunca, porém, impossível. Ah, mas quem é que pode resistir ao pecado? Todos podemos e todos devemos. Nunca é impossível cumprir a lei de Deus. Este é um ensinamento constante da tradição da igreja, expresso no Concílio de Trento do seguinte modo: ninguém, mesmo depois do batismo, se deve considerar livre da observância dos mandamentos. Ninguém se deve apropriar daquela expressão temerária, segundo a qual é impossível ao homem justificado observar os mandamentos de Deus. De fato, Deus não manda coisas impossíveis, mas ao ordená-las, exorta-te a fazeres tudo aquilo que tu podes e a pedires a Deus o que não podes, ajudando-te para que possas. Com efeito, os mandamentos de Deus não são pesados, o seu jugo é suave e seu fardo é leve, porque o mandamento de Deus é amor. De São Paulo, o amor é o cumprimento perfeito da lei, e o mestre da lei o disse a Jesus, quando deu a resposta de que todos os mandamentos da lei e dos profetas estão resumidos no mandamento do amor a Deus e no mandamento do amor ao próximo. E ouvimos na primeira leitura do livro do Deuteronômio, deste 15º domingo do tempo comum, o Senhor dizendo a Moisés: este mandamento que te dou não é difícil demais. Ama teu próximo. Este mandamento que te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Mas como eu vou amar o meu próximo? Vou amar o meu próximo cumprindo os mandamentos. Por exemplo, a começar do 4º mandamento da lei de Deus, que é do 4º em diante, que se trata do amor ao próximo. O amor aos pais, o amor ao semelhante, o respeito à integridade dos outros, a vida do outro, a intimidade do outro, a privacidade do outro, a pureza do outro. Respeitar a si mesmo, a seu próprio corpo, a seu matrimônio, a santidade do matrimônio. Respeitar o outro, suas propriedades e seus bens. É o resumo dos outros mandamentos da tábua da lei, dos 7 mandamentos da segunda tábua da lei, que se referem ao amor ao próximo. Respeitar em tudo e amar em tudo o outro. É desse modo que eu estou cumprindo a lei de Deus. É deste modo que eu estou amando, porque o amor, meus irmãos, o amor não é um afeto. O amor é uma decisão efetiva, não uma decisão afetiva. Então diz o Senhor a Moisés: este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para que possas dizer: quem subirá ao céu para nós, para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que nós o possamos cumprir? Nem está do outro lado do mar para que tu possas alegar: quem atravessará o mar para nós, para poder apanhá-lo? Quem nos ensinará para que o possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração para que a possas cumprir. Os mandamentos de Deus não são impossíveis de serem cumpridos, porque Deus é amor. E o mandamento de Deus é amor. São João, na sua primeira carta, assim escreveu: sabemos que nós o conhecemos, que conhecemos a Deus.
se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos é um mentiroso e a verdade não está nele. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. Aquele que diz que é cristão deve viver como Cristo viveu. Sem cumprir os mandamentos de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não é possível permanecer em Deus e, por consequência, amar o próximo, como é o mandamento de Jesus, expresso na parábola do bom samaritano. Para isso, para sermos bons samaritanos, cuidando um dos outros, é preciso, em primeiro lugar, cumprir os mandamentos de Deus e perseverar neles, e, em consequência, amar a Cristo, amar o irmão, e, por causa do amor a Cristo, amar a humanidade pecadora. Não amar o pecado e não perseverar no pecado, mas amar o homem ferido e caído por causa do pecado, porque o Cristo que ama o homem decaído pelo pecado é o espelho do nosso amor ao irmão. Doar a vida, mesmo nas situações mais difíceis. Mesmo nas situações mais difíceis, dizia São João Paulo II, o homem deve observar a norma moral para ser obediente ao santo mandamento de Deus e coerente com a própria dignidade pessoal. Certamente, a harmonia entre liberdade e verdade pede às vezes sacrifícios extraordinários, sendo conquistada por alto preço. Sendo conquistada por alto preço. Pode comportar inclusive o preço da vida. Pode comportar inclusive o martírio, para ser fiel a Deus. Me recordo aqui dos mártires, de mártires africanos, eu me esqueço o nome agora dos mártires, que deram a vida porque o rei havia solicitado aqueles cortesãos, aqueles membros de sua corte que eram cristãos, o rei não era cristão, o rei era pagão, havia solicitado aqueles cortesãos que assistissem ao rei em relações sexuais entre eles e o rei. E eles recusaram-se e por causa disso foram mortos. Pagaram com a própria vida a integridade da sua profissão de fé e do cumprimento dos mandamentos de Deus. Diz ainda São João Paulo II, ao homem permanece sempre aberto o horizonte espiritual da esperança, com a ajuda da graça divina e com a colaboração da liberdade humana. É a cruz salvadora de Jesus, no dom do Espírito Santo, nos sacramentos que promanam do lado trespassado do Redentor, que o crente encontra a graça e a força para observar a lei santa de Deus, inclusive no meio de graves dificuldades. É na cruz de Cristo que encontramos, de onde promana toda a vida e a força da Igreja, que encontramos nós também a força para nós cumprirmos a lei santa de Deus, mesmo em meio a graves dificuldades. E olha que nós aqui no Brasil, em Goiás, em Itumbiara, não passamos tantas dificuldades assim. Eis então, caríssimos irmãos e irmãs, o nosso dever a ser cumprido diante de Deus e diante do próximo. E nós, para com Deus e para com o próximo, nós cristãos, temos uma grave responsabilidade. Para isto, nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, os seus dons, as suas virtudes, as suas graças. Contamos com a intercessão de Nossa Senhora e dos santos. Contamos com o modelo exemplar que é nosso Senhor Jesus Cristo e a colaboração da nossa vontade em acertar o caminho de Deus para podermos herdar um dia a vida eterna. Nos recordemos sempre daquela resposta do anjo à Virgem Maria no dia da Anunciação. Para Deus, nada é impossível. Para Deus não é impossível que nós herdemos a vida eterna, que nós alcancemos o reino dos céus, se nós nos dispusermos a caminhar em seu amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvada seja a nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvada. Fique com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.